Bom dia, pessoal. A paz e a graça do Senhor esteja conosco para nós estudar Se Você Me Adorar. Aqui tem uma palavra forte. Satanás falou, se você me adorar. Vamos ver isso na Bíblia, como que funciona, tá bom? Em nome de Jesus. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, né? Me ajeitar aqui, né? Se inscreve no canal para nós ter uma dimensão, né, do que Deus nos prepara para a sua segunda volta. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo maná e o pão de cada dia. Glorioso Senhor, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs também, onde estiver. Senhor nosso Deus, conforta o coração daqueles que estão enlutados neste momento, daqueles que estão desempregados, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja estendida sobre os vossos filhos e vossas filhas também. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor nunca nos abandonou, sempre esteve conosco e sempre vai estar. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá agora de entender Tuas santas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você me adorar. Amados, Satanás foi ousado, muito ousado, né, na tentação feita aqui a Jesus Cristo. Se você adorar, dou tudo esses reinos para você. Tudo te darei. Que ousadia de Satanás, né? Na tentação no deserto. Né? Satanás queria ser adorado lá no céu. Tá? No lugar de Deus, como a Bíblia fala. Quando Jesus esteve na terra, Satanás, nas tentações do deserto, Satanás, né, esperou novamente, né, expressou, né, novamente o desejo de ser adorado. Não funcionou no céu, então ele expressou isso aqui na terra, né, de ser adorado. Ser adorado como Deus. Era isso que ele sempre quis. Queridos, o conflito entre o bem e o mal gira em torno de adoração, viu? Satanás ainda quer ser adorado e ele usa meios bem sutis para fazer com que a humanidade adore sem perceber. Satanás ele tem seus jeitos sutis para fazer com que as pessoas adorem ele sem perceber. Tá? Vamos ver o desejo de Satanás no capítulo 4, do versículo 1 a 11, aí de Mateus. Capítulo 4, vamos aqui, ó, do versículo 1 ao 11, está escrito assim: Ao seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus só foi para o deserto depois que foi batizado pelo Espírito Santo. Nasceu do Espírito Santo na Virgem Maria, mas ele não era batizado. E quando ele foi batizado, aí sim, ele vai ao deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele percebeu que Jesus estava com fome. Ele usou a mesma estratégia que fez com Adão e Eva, pelo apetite. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender aqui parte por parte, né, queridos? Vamos entender. Amados, nós vemos aqui, né, um Satanás soberbo, um anjo soberbo, né, um anjo prepotente, né? Queridos, o interessante aqui, quando nós lemos esses capítulos,
de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, é interessante que depois que Jesus Cristo tem sido batizado nas águas, depois de Jesus ter sido batizado também pelo Espírito Santo, perceba que Jesus, né, nós percebemos que Jesus nasceu ali, né, com o poder do Espírito Santo no ventre de Maria, mas ele só foi batizado pelo Espírito Santo quando saiu das águas, tá? Mateus 3,16. Mateus 3,16, né, fala assim, ó: batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu amo. Ouve-se uma voz do céu, do Deus Pai. Então, nós percebemos aqui que em Mateus 3,16, Jesus é tentado depois do batismo. Deus quer que essa mesma experiência que ele teve, Deus quer que aconteça na sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã também, e comigo também. Que nós se batize. Jesus era tentado antes do batismo? Sim, queridos. Tá? Primeiramente, você e eu nascemos das águas e do Espírito, como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, né? Ou seja, um novo nascimento. Mas não é tudo de Deus. Deus tem algo maior e melhor para você e para mim, que é o batismo do Espírito Santo, que devemos buscar. Devemos se batizar, queridos. No primeiro verso aqui de Mateus 4 que nós lemos, por que Deus não conduziu o filho ao deserto, né, para ser tentado? Por que Deus não fez isso? Conduziu o filho ao deserto para ser tentado pelo diabo antes do batismo, né? Antes do batismo dele. Antes do batismo do Espírito Santo. Jesus era tentado também por Satanás. Com certeza, sim, sim. Tá? Mas as tentações de Satanás para Jesus estavam restritas, limitadas, viu, queridos? Tá? Era uma tentação limitada, restrita, tá? Para Jesus, tá? Porque ele, Jesus, não tinha sido batizado pelo Espírito Santo ainda. Ele veio para iniciar como Adão, que caiu em pecado como ser adulto. E Jesus também veio para iniciar de onde Adão caiu. Jesus foi batizado adulto. Lembre-se que Jesus, com 30 anos de idade, porque naquela época era com 30 anos de idade que era maior de idade, né? Hoje, a nossa cultura, um homem se torna maior de idade com 21 anos de idade, né? Mas no tempo de Jesus era diferente, era com 30 anos de idade. Foi após o seu batismo que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Agora, para valer desse jeito, tinha que ser ali com 30 anos de idade. Agora era uma tentação para valer mesmo. Até então era restrita, mas agora não. Agora Deus liberou. Era para valer, tá? Como se fosse assim, Deus Pai fala: aí está o meu filho para ser tentado, batizado no Espírito Santo, e você, né, o tende como você quiser. Atente ele como você quiser, aliás, né? Não tenha restrições mais. Então é como se o Deus Pai falou assim: aí está meu filho, né? E agora você pode tentar do jeito que você quiser. Não tem mais restrições. Jesus, né, jejuou 40 dias, queridos, ali no deserto. E Satanás se manifestou, né, para tentar Jesus Cristo por 3 vezes.
Está em Mateus, capítulo 4, versículo 3. Tá? Mateus, capítulo 4, versículo 3, está assim, ó. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, mantende juízo. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Desculpa. Mantendo. Aqui foi a primeira tentação de Satanás. Ele tentou atingir Jesus pelo apetite. Ele deu certo com Adão e Eva, falou, agora vai dar certo com ele. Ele se deu mal, viu, queridos? Se deu mal, tá? Veja que a primeira tentação de Satanás foi com relação ao apetite. E fazia sentido que Jesus estava 40 dias sem comer, estava com muita fome. Estava como pele e osso só, Jesus. Adão caiu pelo apetite, Satanás queria repetir com Jesus, mas, como eu falei, se deu mal. Queridos, quem vence o apetite, vence todas as tentações, porque essa tentação do apetite é a mais difícil na nossa vida. Tá? Amados, Jesus foi vitorioso. E a vitória de Jesus pertence a você e a mim, meu querido irmão e minha querida irmã. Tá? Venceremos em Jesus Cristo, amém? Porque ele venceu. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas o que sai da boca de Deus. Porque aquilo que sai da boca de Deus, meu querido irmão, é vida pura. Então Jesus rebenta Satanás ali. Nem só que sai, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Porque é vida. Vida eterna. O verso 6 aqui, de Mateus 4, fala assim, ó. E ele lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guarde. Ele usa mais uma tentação. Satanás é astuto. Ele não desiste, não. Tá? Satanás, ele queria de qualquer forma envolver Jesus. Né? Envolver Jesus no pecado. Mas, queridos, ele se dá mal, que nem eu falei. Foi após o batismo que foi levado Jesus ao deserto para ser tentado, para valer. Agora Deus falou, agora é para valer. Veja que a primeira tentação de Satanás foi com relação ao apetite. E fazia sentido, que nem eu falei. Adão caiu, ele falou assim, então Jesus vai cair também. Né? Foi onde ele se deu mal. Queridos, quem vence o apetite, que nem eu falei, vence todas as tentações, porque é a mais difícil. Amados, Jesus foi vitorioso e nós seremos também. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque aquilo que se sai da boca de Deus é vida. Nessa segunda tentação aqui de Satanás, né, apelou para presunção, sabia? Queridos, existe a fé, tá? E a presunção. A fé é quando você confia em Deus e faz o trabalho de Deus. Mas a fé não precisa provar nada. Quando Paulo, depois, né, do naufrágio que ele sofreu, e ele na ilha foi recolher lenhas para a fogueira, e Paulo foi picado por uma serpente, e todos ficaram olhando para ele, esperando ele cair morto. Mas isso não aconteceu, Paulo não caiu morto. Por quê? É diferente, meu irmão. Quando você faz um trabalho de Deus, exercendo a fé, é diferente. É diferente quando você se expõe presunçosamente, tá? Exemplo, se Paulo tivesse dito, falando para aquele povo, aqui tem uma serpente, vou mandar ela me morder agora, vou botar minha mão para ela morder, e vocês vão ver que eu sou um profeta de Deus e não vou morrer. Aí é presunção. É presunção. Tá? Assim,
Da mesma forma, se Jesus fizesse a sugestão de Satanás, ele, né, Jesus, né, ele pulsasse ali o que Satanás queria que ele fizesse, se atirasse do monte, para mostrar a Satanás, Jesus poderia. Jesus tinha poder para isso. Poderia pular dali e não acontecer nada com ele. Mas se ele fizesse a presunção de Satanás, então não seria fé, seria uma presunção de Jesus. Deu para você entender? Seria presunção, mas Jesus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Foi isso que Jesus disse para Satanás no fim. Cala-te, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Você não precisa mostrar que tem fé, basta confiar em Deus, queridos, tá? A vontade de Deus tem que estar acima da nossa vontade. Essa que é a verdade. Por isso, quando oramos pelos doentes, temos que dizer, seja feita a tua vontade, meu Senhor, meu Deus. Não a nossa. Por quê? Um doente que nós pedimos para Deus se cura e outro não. Né? Porque nós não sabemos o que acontece. Por que isso acontece? Nós não conhecemos o mistério que está na mente de Deus, meu querido irmão. Não chegou a hora para todo mundo. Tem que ser a vontade de Deus. Ele não é um servo. Deus não é um servo que está ali para nos atender quando nós queremos assim na hora. Não, queridos. Nós que somos servos de Deus. Deus não é servo nosso. Faça isso, Senhor, para nós agora. Ele não é servo. É nós que somos servos dele. Veja a terceira tentação aí, que agora não era mais o apetite ou a presunção, mas sim a adoração, né? Quando nós vamos lendo aqui, né, em Mateus, nós vemos que Satanás agora apela para a adoração, né? Não era agora mais apetite nem presunção, e sim a adoração de Satanás. Satanás volta do início, de onde ele foi expulso do céu. Ele queria ser adorado lá, e até hoje ele quer ser adorado. Até hoje. Mas Jesus venceu o poder do apetite e da presunção, e venceu também a tentação de adoração, porque ele responde o que está em Mateus 4:10. Olha o que está escrito aqui no Mateus 4:10. Jesus responde para ele. Olha aqui. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E Satanás se retirou mesmo. Você entendeu? Satanás, ele apela, né? Mas Jesus venceu o poder do apetite, também o da presunção e também da adoração. Jesus só comeu, quando você vai lendo aí o texto todo, quando os anjos trouxeram comida para ele. Os anjos trouxeram não foi pela vontade de Jesus, foi pela vontade do Pai. Jesus é submisso ao Pai. Fazia a vontade do Pai. Os anjos trouxeram comida para ele quando nós vamos lendo aqui, né, para frente, mas foi pela vontade do Pai. Jesus sempre viveu aqui fazendo a vontade do Pai. E é isso que Jesus quer que nós façamos. Ele deixou o exemplo. Tá? Queridos, temos que ter, em primeiro lugar, a submissão a Deus. E tudo vai ficar bem. A submissão tem que ser a Deus. Ponto final. Se você me adorar, que presunção, né? Que atrevimento de Satanás. Mandando Jesus ajoelhar e adorar ele. E falando que para Jesus que daria todos os reinos da terra.
para ele. Ele se intitula como se fosse o dono da terra, o criador da terra. Sim, Satanás está aqui, é o príncipe deste mundo ainda. Mas ele não criou nada, ele é criatura. E muitas pessoas têm que tomar cuidado com a presunção, com o apetite. Meu irmão, quem vence o apetite, vence todas as tentações. Porque é muito difícil você vencer o apetite. Deus ensina você o que você deve comer, o que você não deve comer. E o mundo está cheio de coisas boas que Satanás criou. Coisas deliciosas que às vezes não podemos comer. E com isso nós estamos fazendo a vontade de Satanás e adorando a ele que criou. Temos que tomar cuidado, meu querido irmão, com a nossa alimentação e que nossa fé venha de Jesus, não venha de uma presunção. Ah, eu sou um evangelista, eu posso curar uma pessoa e pronto. Não é assim que funciona. Não foi isso que Paulo demonstrou. Paulo não pegou a serpente e mandou picar ele e falou, viu? Eu sou servo de Deus, não morro. Não foi assim. Paulo estava numa missão e ele não sabia que ali tinha uma serpente. Ela estava escondida para pegar ele. E ele foi picado, mas a fé dele era grande. E não aconteceu nada com ele. Amém? Que a paz do Senhor esteja conosco. Tá? Já vou dar o título do estudo de amanhã. Ó, para encerrar amanhã. A natureza do conflito cósmico. A natureza agora do conflito cósmico. Começamos tudo ali pelo conflito cósmico, lembra? Então agora vem a natureza do conflito cósmico, tá? Para nós entender bem a palavra de Deus, meus queridos irmãos. Tá bom? Deixa eu pegar aqui para você, ó, né? A origem do conflito na Terra, né? Nós estudamos, né? E nós estamos vindo aqui, ó. Então nós vamos ver agora a origem do conflito na Terra, que nós vimos. E um inimigo fez isso, o conflito cósmico. Nós começamos o conflito cósmico e agora vamos terminar, né, com essa mensagem aqui amanhã. A natureza desse conflito cósmico. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal. Vamos junto, @JoãoCerecino3074, mostrando para as pessoas o que Deus quer que nós façamos. E as orientações que Deus nos mostra diante da Bíblia. Amém? Fica na paz do Senhor. E até amanhã. Tchau, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs.